Olá, gente, tudo bom? Passando aqui então para a gente falar sobre investimento em ouro. O pessoal se pergunta às vezes, traz esse questionamento: como que investe em ouro? É possível investir em ouro em 2024, por exemplo? Então, vou colocar uns slides na tela aqui, começando a respeito do ouro, tá? O que é o ouro? O ouro, ele é considerado por muitos o porto seguro aí em vários momentos financeiros, né? Porque em momentos aí de crise, em momentos aí onde a economia se torna mais volátil, em momentos onde temos aí uma alta muito grande da inflação, o ouro acaba sendo muito procurado, acaba tendo um crescimento muito grande. Mas será que esse é o momento, por exemplo, para comprar ouro? Então, para a gente entender um pouquinho melhor isso, é interessante algumas dúvidas serem explicadas e alguns detalhes aí serem, né, sanados para que você faça a decisão certa. Então, primeiramente, por que comprar ouro? Por que eu, em pleno século 21, em 2024, deveria ou não comprar ouro? Então, pela natureza, né, da escassez, do pouco e também da facilidade de negociação, o ouro ele acaba sendo uma reserva mais tradicional ali na questão de quem quer reservar valor, né? E foi durante muito tempo, inclusive, usado como um lastro para diversas moedas existentes. Antes de mais nada, é necessário entender que o ouro, assim como qualquer outro tipo de investimento, ele não deve ser considerado somente por conta de uma dica ou porque alguém falou que é bom. Não, isso deve ser avaliado, deve ser analisado, porque afinal de contas é o seu dinheiro que vai estar em jogo. E além disso tudo, né, você deve também entender que o ouro, assim como qualquer outro tipo de investimento, ele não deve ser usado como uma única solução. Seu dinheiro não pode estar investido em um único lugar. Porque se aquela questão que você estudou e entendeu que ia dar certo não dá certo, você acaba perdendo tudo que tem, né? Então é necessário você agir com sabedoria nesse sentido também, tá? O ouro, por exemplo, subiu 56% aí no seu valor em 2020. Por quê? Porque nós tínhamos aí toda a questão, né, da pandemia, tinha aí toda uma questão das pessoas ficarem ali preocupadas com o que ia acontecer. Isso, por exemplo, é comparado ao que aconteceu em 2007, no subprime, né, e também ao ataque nas Torres Gêmeas em 2000, quando houve também essa aceleração aí quanto ao valor do ouro. Pois bem, alguns bancos centrais, tá? Como o Banco da Sérvia, Banco da Tailândia, eles têm aí chamado a atenção por aumentarem a sua posição em ouro. E também, né, nós temos aí a autoridade monetária de Gana afirmando aí que pretende também elevar suas compras de ouro diante do possível risco de inflação e perda de poder na compra das moedas, né? Isso ocorre muito, por exemplo, no real. A gente percebe no mercado. Por exemplo, 10 anos atrás, né, isso é inflação. 10 anos atrás, o que você comprava com 100 reais não é o mesmo que você compra hoje com os mesmos 100 reais. Né? Então, o nosso poder de compra ele acaba diminuindo ano a ano. Cerca de em cada 5 bancos centrais pretendem elevar a sua reserva de ouro no próximo ano, de acordo com uma pesquisa da World Gold Council, divulgada aí nesse mês, tá? Então a gente tem acompanhado essas questões, a alta do preço do petróleo também tem levado aí alguns exportadores da commodity aí, como o Cazaquistão, né, a investirem mais em ouro, terem o seu excedente em ouro aí como uma forma de diversificar, que como eu falei antes, né, você não deve ter o seu dinheiro investido somente em um item, por mais que ele seja bom, né, ter o seu dinheiro investido somente em um item, em um investimento, ele acaba sendo bastante arriscado. Em um cenário de alta, né, com a repercussão aí da economia global, as compras dos bancos centrais, pode chegar aí a 1.000 toneladas, né, de acordo com alguns analistas, na questão da compra do ouro. O ouro hoje é visto como um investimento seguro em vários cenários, né, mas por se tratar de uma aplicação que tem variação de preço diário, né, em todo mundo, então é importante conhecer o mercado e também o que mexe com o ouro antes de você comprar. Por exemplo, atritos comerciais, principalmente entre Estados Unidos e China, eleições presidenciais, principalmente nos Estados Unidos, são fatores aí geopolíticos, ou seja, que não tem nada a ver com a moeda, não tem nada a ver com o ouro em si,
mas que mexem, impactam aí no preço do ouro, né? Por isso é necessário você ficar atento aí na hora de comprar ou vender. Porque também tem o pessoal que vai vender ouro, né? Além daqueles que vão comprar, tem o pessoal que quer vender ouro. E aí é interessante você analisar o cenário em que você está, tanto geopoliticamente, né? Como é que está o cenário geopolítico, como é que está o cenário ali das economias, como é que eles estão se comunicando um país com o outro, né? Como está a situação da cotação antes de você decidir pela venda ou não do metal. Por quê? Porque você tomando uma decisão precipitada, muitas vezes você sai, né, no prejuízo. Então vamos lá. O tema do vídeo, né? Como investir em ouro. Depois dessa breve exposição aí, essa breve introdução, né? A gente entende que a commodity, o ouro, né? Ele é uma forma de você diversificar a sua carteira, tá? Compreendendo o risco aí do investimento, né? É uma forma existente para você dar uma amplificada, né? O que seria isso? Vamos supor, você tem dinheiro em várias formas, você, né, que está me acompanhando. Você tem dinheiro lá no banco, um dinheiro que está lá no banco, está guardado. Você tem o dinheiro em cédulas, o dinheiro que está no seu bolso, está na sua carteira. Você tem o dinheiro do cartão de crédito, que não é um dinheiro seu, mas que você está usando como se fosse seu. E o ouro, ele é mais uma dessas formas de você reter o seu dinheiro, digamos assim. Ele é um investimento, né? Então, isso é diversificação. É você ter ali o seu dinheiro, mas não em um simples lugar, você ter ele em vários lugares. No caso do ouro, seria uma aplicação. A aplicação do ouro é aquilo, né? Você está adquirindo algo que muda de valor. Então, ele vai mudar tanto para baixo quanto para cima, e aí você vai ter aquele lucro ou aquela perda, né? E aí, por isso, da importância de, primeiro, você saber o porquê está comprando ouro, se você está comprando para uma reserva de emergência, se você está comprando porque você pretende lucrar em cima dessa negociação, se você está comprando simplesmente para diversificar, né? Então, você tem que entender o fator do porquê você está comprando para depois também entender o porquê você está vendendo, se você quiser vender. Então, vamos lá, tem alguns tipos de compra de ouro, tá? Por exemplo, você pode comprar ouro em barra, embora não seja muito sugerido, mas você pode, se você quiser, ter na sua casa barra de ouro, né? E para comprar esse ouro físico, esse ouro em barra, existe aí algumas corretoras, né, que são especializadas nesse tipo de negócio. E aí você pode comprar, inclusive a partir de 1 grama de ouro, né, que está custando hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 18 de junho de 2024, o preço da grama do ouro está custando R$ 409,38, tá? Então, o pessoal que quiser comprar de modo físico, pode comprar também. Nesse caso, claro, você vai precisar comprar com uma corretora que seja autorizada pelo Banco Central a fazer esse tipo de venda e também que esteja vinculada na Comissão de Valores Mobiliários. E claro, né, a gente sempre recomenda, evita comprar ouro de loja de rua, enfim, qualquer outro meio que não seja por uma corretora autorizada, evite, né? Por segurança, só compre barras vendidas lacradas, tá? Pelas distribuidoras, tá? Então, tenha isso em mente para que você não sofra nenhum tipo de golpe, né? Então, essa opção, a opção de comprar o ouro em físico, ela envolve risco de liquidez, tá? Por quê? Porque é igual você ter uma casa, é igual você ter um carro no seu nome, tá? Você tem aquela barra e para você ter o dinheiro, você converter aquela barra em dinheiro, você vai precisar que outra pessoa compre aquela barra de você. Ou então uma empresa, no caso uma corretora, no caso... Enfim, é necessário que alguém compre aquela barra de ouro para daí sim você ter o dinheiro. Então o dinheiro ele não chega tão fácil na sua mão no caso de você querer vender esse ativo, né? Um ativo no mercado financeiro, que é outros meios ali que a gente vai ver, muitas vezes são mais fáceis de ser vendidos porque são papéis, né? Então não exige tanta burocracia, é algo muito mais prático, né? Além disso, tem a questão da segurança. O que acontece? As corretoras, inclusive, cobram 0,7% a 0,15%, dependendo do caso, por mês, para você ter esse valor, essa barra, né? Aí para você. Porque envolve toda uma questão de segurança, envolve toda uma questão, né, técnica ali para manter essa barra. Mas é algo
que está disponível caso você, investidor, queira investir em ouro físico. Outra opção são os contratos futuros, tá? Os contratos futuros eles são negociados na B3, na Bolsa de Valores brasileira. Você pode negociar na Bolsa de Valores brasileira, obviamente que nas outras bolsas também, mas se você quiser, só quero ter conta aqui no Brasil, então você tem conta aqui no Brasil, você consegue negociar ouro aqui no Brasil. Essa é uma das alternativas, inclusive, bastante usadas, ela é muito recomendada para quem tem receio de ter a barra e guardar em casa, e também quem prefere comprar o ativo puro, né, negociado na B3. Então, os contratos futuros do ouro, eles podem ser negociados por meio de um lote fracionário, ou seja, eu só quero uma fração, né? E aí essa fração geralmente é 0,22 gramas de ouro, né? Em 10 gramas de ouro que ela é vendida. Ou então o lote padrão. O lote padrão ele é de 250 gramas, então ele é um pouquinho mais caro, né? Ele é para investidores que têm um pouquinho mais de poder aquisitivo para investir no ouro, mas ele tem aí uma data futura, assim como todos os outros investimentos, né? E ele só pode ser vendido depois também como lote padrão, né? Você não consegue vender ele como lote fracionário depois. Então tem que cuidar bem na hora da compra também, tá? E aí, claro, para ver as cotações, elas mudam diariamente, você tem que acessar ali o site da B3 ou então pesquisar na sua corretora onde você já faz as negociações na bolsa, né? O valor de contrato, ele oscila igual de uma ação, tá? Então você tem lá a sua ação da Petrobras, uma ação da Vale, uma ação de qualquer outro, né, um banco, um Itaú, enfim, qualquer uma ação que você tem aí, e ela tem variação todos os dias, é aquilo que eu falei antes, né? Às vezes não tem nada a ver com a empresa, mas uma fala de alguém, uma discussão de alguém, um escândalo de alguém que aparece, já mexe no preço, né, daquela empresa. Então, a empresa não mudou, os fatores não mudaram, o fato do porquê você comprou não mudou, nada mudou. Mas o fato de alguém falar algo, o fato de alguém se posicionar, muitas vezes muda o preço de cotação. E isso no ouro é igual às ações, né? No ouro também, às vezes uma fala, às vezes um comportamento, às vezes um ataque de guerra, né? Muda tudo, tá? O valor mínimo para negociação vai depender do tamanho dos lotes mínimos aí que estão sendo aí oferecidos. Eu peguei um exemplo aqui do dia 8 de julho de 2021, tá? Que foi um exemplo bem interessante. O contrato padrão das 250 gramas ele estava sendo negociado a R$ 81.250, tá? Então, claro, tem que considerar a cotação de R$ 325 por grama. E aí o alerta aqui fica para o fato de que os contratos menores, eles também são menos negociados, tá? Geralmente quem está fazendo a negociação ali está comprando contratos maiores, tá? O que isso quer dizer? Que se você comprar um contrato menor de ouro e você, por acaso, precisar retirar como uma emergência, como uma urgência, vai ser bem difícil, né? Vai ser bem difícil você conseguir vender o ouro tão rápido assim, né? Parecido com o ouro físico, né? Então, é recomendado ali para os contratos menores para aquelas pessoas que, né, conseguem investir pouco no momento e que querem manter o ouro, né? Querem ter o ouro na sua carteira, não querem comprar para vender logo, né? Tem o COI é o Certificado de Operações Estruturais, né? Ele é um investimento que une ali produtos, né, de renda fixa e variável juntos, né? Você pode decidir. E ele é um investimento com capital, entre aspas, protegido, né? Em tese, ele não deve ter uma perda máxima de zero, a pessoa nunca vai ter um saldo negativo a princípio, né? Então, o máximo que pode acontecer é você receber o dinheiro aplicado de volta, né, e uma exposição também limitada à alta, né? Aí também, logicamente, não tem café grátis, né? Existe essa limitação quanto à alta do ouro, tá? Fundos de investimento também é outra opção bastante procurada para quem já está na Bolsa de Valores por meio das corretoras, porque essa opção ela trata, na verdade, de fundos, né, que são lastreados em contratos financeiros de ouro, né, que contam ali com a gestão de uma pessoa. Então, nesse caso, os fundos de investimentos, geralmente você não vai precisar ficar de olho na questão da moeda, na questão de administrar se vende ou se fica. Nesse caso, você vai comprar um fundo de investimentos e uma pessoa que trabalha na corretora vai ser responsável por esse fundo de investimento, tá? Então, são fundos mais acessíveis, né? A maioria dos investidores, já que não é preciso ali se preocupar com burocracia para compra e venda do ouro em espécie, e nem com os detalhes do mercado financeiro também, né? Então acabam
tendo maiores saídas. O que acontece nessa questão dos contratos futuros, tá? Dos fundos, aliás, dos fundos do ouro. Acontece que esses fundos eles têm taxas, porque a pessoa que está ali administrando e a corretora responsável pela administração, ou o banco por trás da administração, eles vão cobrar a parte deles para estarem ali administrando, né? Então, muitas vezes, tem que cuidar muito ao comprar esse tipo de fundo, porque muitas vezes ele não vale a pena. Às vezes o lucro que você acha que está ganhando, que está aparecendo lá na tela para você, na verdade não está compensando comparado com as taxas que você está pagando, né, para ter esse tipo de fundo. Então, tem que ter uma certa cautela nisso. E uma outra questão que eu nem coloquei em slide, mas que é uma forma de você investir em ouro, é você comprar ações daí de empresas que estão vinculadas à mineração ou que trabalham de alguma forma com ouro. Eu não coloquei essa porque não é um investimento direto em ouro, né? Quando você investe na Vale, por exemplo, você não está investindo em minério, você está investindo na empresa Vale, que trabalha com minério, né? A principal fonte de renda da Vale, assim como a da Petrobras é o petróleo, a principal fonte de renda da Vale tem a ver com o minério. Mas você está comprando uma ação da Vale, né? Então, o que acontece? A Vale, ela tem uma desvalorização quando o minério de ferro tem desvalorização. Então, lá na China, o minério desvalorizou. A Vale aqui no Brasil, que é uma empresa mineradora, vai ter desvalorização também. Só que, porém, a Vale se envolve em um escândalo, a Vale também sofre as consequências, independente do minério de ferro lá, né, está em um preço bom ou não. Então tem que entender isso também, que quando você compra uma empresa, por mais que ela esteja envolvida com o ouro, o que vai contar também é a fama, é o que envolve essa empresa, né? Então são cuidados aí que você tem que ter, mas sim, dá para investir em ouro em 2024, e aí logicamente, né, fica a dica para você pesquisar, analisar e tomar a decisão com cautela. Essas e mais informações de investimento, eu vou preparar vídeos para você sempre aqui nesse canal, e eu peço para que você já se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, comenta que tipo de investimento você gostaria de conhecer também, que na medida do possível eu vou trazendo aqui para você, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!